Oi, gente, bom dia, tudo bem? Ainda tô deitadinha aqui, mas para quem todo mundo sabe, a gente está fazendo a leitura do livro Um Curso em Milagres. Nós estamos lendo ele. Não avisei ninguém que eu ia acordar essa hora para ler o livro, mas é assim mesmo. Então eu vou ler para vocês, tá? A função do trabalhador de milagres. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertivelmente fomentar a crença que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subrepetício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe exceto como instrumento de aprendizado, erros próprios, porque não pode criar. Para a mente, aliás. O corpo não existe exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. 2. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tem medo de usar a mente para curar, não deve tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medos faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer. E como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podem perceber equivocadamente como as suas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres, ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurar a sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Vamos para o 4. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantém uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e virou de cabeça para baixo.
Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são resultado da recusa em aceitar a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, está em posição de reconhecer que aquele que necessita de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesmo. 5. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconhece que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Uma vez que aceitas isto, a tua mente só pode curar. Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhe dás a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e restauras a sua verdade posição como aprendiz. Como assim, Lari? Tu tá acordada? Amém, papai, Toninho, um beijo, amém. Vamos lá. 6. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria. Como instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz, mas se falsamente adotar de iniciativa própria, vem uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz da iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele, em direção à luz. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo de que tua vida espiritual e que sua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro. E só é capaz de olhar para o que está além do erro, em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo o que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. 8. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa servir fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz, a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida, porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. 9. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação. Antes disso, era desnecessário. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade. A caridade é uma maneira, sim, porque a cura baseia-se na caridade. A caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo.
A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência de amor muito mais poderosa que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. A caridade é essencial à mentalidade, certa no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. 10. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além das suas realizações fatuais no tempo. Como seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo, ou não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto o reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Pronto, gente. E até o 10 aqui. Tem a parte que fala princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Mas depois eu vou ler. Eu vou ler até o 10. E aí a gente segue depois no 11, tá? Sobre os princípios especiais dos trabalhadores de milagres. Então vamos lá. A Thaisa Lobo fala: a partir do momento que você se aproxima de Deus, o medo não mais reina na nossa mente, pois com a saída dele vem o milagre iluminando nossa vida. Nádia Cristine, o Espírito Santo olha além dos nossos erros, por isso ele é o nosso consolador. Quando entendemos que precisamos de cura, reconhecemos que aceitamos isso, os milagres vêm. Mas ela ir embora e ter medo de que a dor piore, mas a fonte está ali para nos curar. Às vezes temos medo de aceitar a cura, estamos tão acostumados com a dor que temos medo de deixar. Verdade. Bom dia, Mai. Às vezes fechamos por conta do medo e esquecemos que temos Deus ao nosso lado. Muitas vezes somos reféns do nosso medo. Bebê Maiara, a caridade é se colocar no lugar do outro. A Gabi fala: uma vez está recusando as coisas que vêm de Deus, estará recusando a própria cura, o milagre em vida. Elis Lorenzetti. Um medo bloqueia os milagres exatamente por não ser de Deus. Rebeca. Acredito que o primeiro passo para o crescimento espiritual é reconhecer que dependemos de Deus. Qualquer cura é proveniente dele, e para que isso aconteça é preciso fé e perseverança. Gabi fala: quando a sua mente está nas coisas de Deus, se ferir e ferir ao próximo começa a não ocorrer. Jana Mello, bom dia, fiquei encucada com esse capítulo e podemos ver a mudança do primeiro. Falávamos muito de milagre como parte do espírito. Aqui falamos sobre a mente e o corpo. Somos corpo, mente e espírito. O ser humano é a junção do equilíbrio da mente e do espírito.
infinitamente as patroas. O que eu entendi foi que não podemos curar quando duvidamos do milagre, enquanto não acreditamos, a gente meio que se auto-sabota. Enquanto nos libertamos do medo, o milagre não acontece. Quando estamos, a Isa Vicari fala, quando estamos com o Espírito, ele nos ilumina e ilumina pessoalmente nosso caminho. Gabi, minha mentalidade é só uma, o correto caminho nas coisas de Deus. A Gabi, o medo exagerado nos faz criar ilusões e não enxergar o milagre que está na nossa frente. Emanuele, muitas das vezes o medo anula o propósito e o milagre. Vamos lá. Chamar Rebeca Ribeiro D. Oi, Mayara, bom dia. Olá, tô chamando as outras aqui, tá? Tá bom. Olá. Oi, meninas, bom dia. Convidando muita gente aqui. Bom dia. Bom dia. Para quem entrou agora e não sabe, nós estamos lendo, gente, um livro que é um curso em milagres. Ontem a gente tinha falado no capítulo 2, 5, a função do trabalhador de milagres. E a gente falou do número 1 até o 10. E aí, quem quer começar? Parte difícil essa, hein? É. Deixa eu ver. Quem quer começar? É um pouquinho de eco. Eu vou. Está com algum barulho? Você está conseguindo me ouvir? Eu vou mutar meu microfone, aí você fala. Tá. Agora melhorou. Ontem eu posso falar? Vou começar a falar então. Ontem eu fiquei estudando esse capítulo porque ele está bem Meninas, profundo. dá uma cortada no microfone para ela poder falar, para não ficar dando eco. Agora melhorou. Então, meninas, ontem eu fiquei estudando esse capítulo e ele é bem profundo, né? E eu entendi, eu até coloquei no comentário que aqui ele enfatiza bastante sobre a mente, corpo e o espírito, né? Então, eu fiz aqui umas anotações, que eu tô aqui com o livro, eu tava com a caneta, e eu coloquei, ó, o fato de ter medo faz com que a tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Então, o medo em si só, ele faz a gente criar ilusões.
Ele faz a gente ter percepções erradas de muitas coisas, né? A gente cria situações, a gente cria fantasias. O medo, ele nada mais é do que a falta do conhecimento, né? Eu coloquei até um exemplo aqui sobre o que o conhecimento e o medo faz, até na parte que ele fala aqui na função do trabalhador de milagres, no ponto 2 aqui, a mágica e o uso da mente de forma criativa, porém equivocada não mental. Então, assim, um exemplo. Alguém vai lá e te fala que se você acordar todos os dias e tomar uma água morna com gengibre, vai ser muito bom para a sua saúde. Porque você está com algum problema de saúde, você falou para algum amigo que você está com pressão alta. Aí ele vai lá e fala, toma água com gengibre. E ele não te fala por quê. Então você vai lá e vai tomar aquela água com gengibre. Só que você toma um dia, você toma 2, você toma 3 e nada acontece. Aí certo dia alguém vai lá e te fala assim, não, a água com gengibre, ela faz o seguinte, o teu corpo vai metabolizar melhor os nutrientes, você vai ter uma melhora no seu intestino e isso vai fazer com que... Dá uma explicação toda baseada, aí o nosso cérebro faz a gente entender o quê? Faz a gente entender que a partir dali, a gente tem um conhecimento. Então, o ser humano, quando ele não tem um conhecimento sobre alguma coisa, ele não consegue deixar que aquilo flua. Então, uma coisa é quando a gente sabe que aquilo é bom e que aquilo é o melhor e a gente tem conhecimento para aquilo. Quando a gente não sabe, até diz aqui que... sobre a questão do medicamento, né? Porque se alguém pegar e falar para você assim, ó, toma esse remédio, e às vezes dentro daquele remédio, todas aquelas cápsulas daquele remédio vão ser farinha. E ninguém te falou aquilo, falou que era um remédio, ó, toma esse remédio aqui que ele é bom pra você, pra tal coisa. Só que o médico te deu aquela cápsula e dentro daquilo tem farinha. Só que o que você acreditou, a confiança tua no teu médico, a confiança tua naquele remédio que você depositou em acreditar que aquilo seria bom pra você, te cura. Né? Então, é basicamente isso. O milagre é o resultado dos conhecimentos, daquilo que você acreditou. Tá mudo, mais seu microfone. Né? A gente só precisa de Deus, né? Claro que vai ter momentos que a gente vai precisar de ajudas né? De medicamentos, de coisas que realmente façam, né? O trabalho, mas eu acho que até isso é o momento certo a gente esperar a Deus, porque assim, eu já vi muita gente também ser dependente químico de remédios, né? E na verdade, não, eu tô com um problema aqui na cabeça, vou tomar um remédio. E, na verdade, a pessoa fica às vezes 5, 6 dias sem tomar um remédio, mas apegada a Deus já vê, porque assim, acostumou com a muleta, né? Então, a gente mesmo criar Sim, a própria ciência tem um artigo. Sim, tem um artigo que fala, todas as vezes que estamos no amor, na plenitude, a saúde física, ela melhora. O amor, ele coloca o sistema imunológico em eixo. Então, o que cura? 90% das doenças que acomete o nosso corpo físico, ela vem através da parte espiritual. Né? De você tá com mágoa, você tá com rancor, você guardar muita coisa, muitos sentimentos dentro de você que não são legais, aquilo acometem o seu corpo de doenças físicas. E a questão do remédio é muitas vezes a dependência dele emocional, de você acreditar, de você depositar a sua confiança em algo que está no poder da sua mente e, mais importante, no Espírito Santo. Então, a fé cura. Quando a gente até comentou ontem sobre a questão dos hospitais, né? Tanto que um dos autores desse livro é uma médica oncologista de um hospital americano, né? E o que fez? Ela era uma médica que ela era ateu. Ela não acreditava em Deus. Ela não acreditava no Espírito Santo, ela não acreditava no milagre. Por quê? Ela acreditava na ciência. Então é assim, você tem uma dor de cabeça, o que você vai fazer para sua dor de cabeça passar? Você vai lá e vai pegar um remédio, você vai tomar um remédio para dor. Só que o que? A fé mostra que, porque muitas pessoas às vezes
vai lá e pega um copo de água, de uma oração, ou vai atrás de um curandeiro, ou vai atrás de busca, porque ela acredita, quando ela coloca o espiritual dela na frente e ela coloca a fé dela naquilo, aquilo se realiza, aquilo se cura, aquilo se concretiza, porque a nossa fé é o mais importante, né? Tem outra parte aqui que fala do egocentrismo, né? Que é o que é uma pessoa egocêntrica, a pessoa que só pensa nele, pede a intenção sobre o outro, acredita que tudo gira em torno dela. Então, quando a pessoa ela não está no processo de aceitação, ela faz com que o medo, que ela dá força para o medo e faz com que o medo distorça e supervalorize o tamanho do problema. Então, quando a gente faz uma tempestade em um copo d'água, que às vezes acontece uma coisa aqui, aí o nosso medo supervaloriza aquilo, e depois que passa o nosso momento de ira, o nosso momento de raiva, a gente vê que talvez a gente criou uma tempestade em um copo d'água e que o nosso medo, que cria essa fantasia, que cria essa alusão, faz com que a gente perca o eixo, que a gente saia de si, que a gente desacredite no milagre, né? Eu coloquei aqui, ó, até que a percepção do mundo, quando essa pessoa acredita que a percepção do mundo dela é única, ela nunca vai permitir que ninguém ajude ela, que ninguém entenda ela. Porque quando você está com a alusão ali do egocentrismo, que parte daqui do capítulo... Vou colocar aqui para vocês acompanharem, do capítulo 4 e 5 fala do egocentrismo, é quando a pessoa ela não está permitindo com que o outro ajude ela. Então ela nunca vai permitir ela ter a cura, ela nunca vai permitir a libertação se ela não permite com que o outro consiga ajudar ela de alguma forma. Então a gente tem que parar com essa impressão de que as coisas têm que ser do nosso jeito, ou das coisas que a gente quer que funcione, porque às vezes não. Deus mostra pra gente um outro caminho, mostra pra gente que algo vai acontecer que não é do jeito que a gente queria que acontecesse, Amém. Mas porque vai ser melhor pra gente. A gente tem que confiar. A gente tem que confiar nele. Deus não derruba uma folha de uma árvore se não for da permissão dele. Então, às vezes vai acontecer coisas na nossa vida que a gente vai falar assim, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Não era para acontecer isso, eu não mereço isso. E tudo que acontece com a gente é por um propósito. Tudo. Às vezes você acha que tá tudo desmoronando, mas é para algo novo renascer. Então, quando a gente tem a confiança em Deus, a gente não precisa do remédio do corpo, a gente precisa alimentar o nosso espírito, confiar nele, confiar no propósito dele, no processo que estamos em evolução, e a gente tem que se permitir isso, porque se a gente não se permitir, a gente nunca vai conseguir alcançar. Falei demais, eu tenho algumas outras pontuações aqui, mas deixa as meninas falarem um pouquinho também e a gente vai discutindo. A questão do remédio. Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, eu não queria ser dependente de remédio. Eu falava, Deus, eu não quero ser dependente de remédio, eu não aceito ter que ficar tomando remédio controlado. Não, eu não quero isso, eu quero a cura dentro de mim. Eu preciso da cura. E aí, né, Deus falou assim, eu fiz os médicos para... eu dei inteligência para os médicos para eles poderem ajudar nessa questão. Fui atrás, fui no psicólogo, fui atrás de médico, comecei a tomar, mas mesmo assim eu não aceitava. Eu falava, Deus, eu não aceito, eu não quero ficar dependente de remédio. E Deus me trouxe a cura. Eu ainda tenho ansiedade, né, mas não é tão avançada como no início, mas isso é realmente, quando você não aceita, você fala, não, eu quero a cura, eu quero o milagre, Deus, ele vem, ele traz. Ele tira. Eu tinha muito medo de ficar dependente, de não conseguir dormir. E Deus, ele vem e traz a cura, né? Ele vem e fala, e mostra, e fala assim, não, eu tô contigo, você não tá sozinha. Mesmo que você tenha teus medos, mesmo que você tenha medo da sua dor, você tem que deixar ela, entregar ela nas minhas mãos, porque eu tô contigo. Posso falar rapidinho? Eu acredito muito que a fé também exerce um papel meio que de remédio pra gente. Porque às vezes quando a gente vai no médico, tá com alguma dor ou com alguma doença mesmo, e o médico passa um remédio, a gente tem que tomar ele por algum tempo para que a gente se cure. E a fé é isso, a gente tem esperança, a gente sabe mais ou menos o caminho, mas sempre tá aprendendo mais, né, quando a gente busca, e com o tempo a gente vai tendo mais entendimento. Eu até comentei na outra live que teve de madrugada, que às vezes a gente entende alguma coisa hoje sobre o livro que a gente tá lendo aqui,
E isso vai ficar guardado na gente, vai ser como uma sementinha. E às vezes lá na frente, no futuro, eu ouço alguma coisa, leio alguma coisa, e aí esse entendimento fica mais completo. E a gente tem que continuar sempre buscando, porque sempre vai ter mais, Deus sempre vai ter mais para ensinar pra gente e mostrar pra gente. A gente só precisa ficar atento a tudo que tá ao nosso redor, porque as mínimas coisas são milagres também, né? Também comentei uma vez que, tipo, às vezes até quando tá comendo uma comida gostosa, tipo, já é um milagre. A gente tá podendo comer aquilo, a gente tá podendo conversar aqui. A gente precisa estar atento a todas essas coisas. Eu acredito muito que a simplicidade é onde tem mais milagres acontecendo. Claro que vai acontecer muitos gigantes, mas na simplicidade é onde mais acontece. O que mais, gente? A própria depressão, igual as meninas colocaram aí, a ansiedade, ela não é a falta de Deus, porque às vezes as pessoas colocam, a pessoa está com depressão, ela está passando por algum problema psicológico, porque ela tem a falta de Deus, mas não é. É às vezes a falta de acreditar na sua força interior, que Deus está ali com você. Então, às vezes a gente se questiona por isso, porque é aquilo que volta à mente. A nossa mente, às vezes, por algumas coisas pequenas, ela cria algo maior e a gente acha que a nossa dor é a maior de todas. Aí quando a gente vê o mundo, as pessoas ao nosso redor, ou todos, que vem até sobre a parte aí da gratidão, de a gente falar por que você é grato. Tem pessoas que é grata apenas por abrir os olhos no hospital, numa cama de hospital, e poder abrir o olho e estar vivo. Tem gente que é grato por poder conseguir beber água, porque às vezes está numa UTI, está num hospital e não pode beber água, e o médico pega lá um algodãozinho molhado e molha a boca daquela pessoa, e ela é grata por aquilo. E às vezes a gente procura a gratidão em coisas materiais, ou em coisas físicas, em coisas caras, em coisas que não tem nada relacionado ao amor de Deus pela gente. Então, quando a gente começa a olhar as coisas como realmente a presença do Espírito Santo, o quanto ele está ali com a gente, o quanto ele fala com a gente, tudo começa a ser um milagre, né? E só pontuando sobre o que a gente tinha falado dos remédios, né? Da medicação, olha como a nossa mente é. Às vezes a gente tá com uma dor, a gente vai lá e acordou com uma dor no braço. Aí você vai lá onde? No Google. Você vai lá e põe no Google lá, dor no braço esquerdo. Aí já aparece assim, infarto. Né? Aí já aparece um monte de coisa, você fala, meu Deus, eu tô morrendo. Aí a mente da gente já cria um monte de problema, um monte de doença. Aí aquela dor, aí lá diz que a dor se irradiar pro lado da perna. Aí você já começa com a perna formigar. Tudo a nossa mente já cria e já acontece aquilo, né? É igual às vezes você tá assim em um lugar, você vê um inseto, né? Você tá lá e você viu um inseto. Aí aquele inseto desapareceu, você começa a sentir como se ele estivesse andando no seu corpo. Você fala, meu Deus, parece que tá aqui, tá em cima de mim, você fica desesperado, porque a nossa mente, ela prefere duvidar das coisas. Às vezes a gente tá vendo ali, tá na nossa frente, Deus mostra, fala aqui, ó, esse é o caminho. Mas a gente vai lá, ser humano, e fala, não, eu vou por aqui. Não, por aqui é melhor o caminho. E Deus tá falando pra você, ó, vai por esse lado. Esse lado é melhor. E você, não, eu vou por esse caminho aqui, porque eu quero ir por esse caminho. Aí Deus vai lá e mostra uma coisa. Aí você, mas por quê? Aí começa a questionar Deus. Mas ele tava o tempo todo te mostrando o caminho, ele tava o tempo todo te mostrando o que fazer, e você não confiou. Você preferiu confiar na tua mente, que te engana, porque a mente nos engana. A mente, ela tem ilusões, fantasias. O que é a fantasia? A fantasia, a gente pode desde fantasiar que você é uma princesa da Disney, e você falar, estou lá na Disney, sou uma princesa, né? Como você pode se colocar no pior lugar e se achar a pior das pessoas e se afundar cada vez mais. Então, achei que falou bastante sobre isso. Tem um ponto de caridade. Alguém quer falar sobre a caridade? Pode falar. Beca? Oi, Beca, não tô te ouvindo. Você tá com o microfone mutado. Tá. Então, a caridade, eu acho que é quando você oferece o melhor para o outro, né, sem benefício a você. Então, a caridade, ela é algo entre você e Deus.
né? Então, quando aquilo se torna algo que você tem que mostrar para os outros que você fez uma caridade, às vezes as pessoas falam assim, eu vou mostrar porque é um exemplo, né, do que as outras pessoas, que a gente vive em uma sociedade que muito é pelo exemplo. Então, vai lá, se você tem pessoas que seguem os exemplos, né, bons e ruins. Então, a caridade, às vezes, ela pode ser por esse lado também, desde que você não, como eu posso dizer, você não invada o íntimo não é essa a palavra que eu queria dizer, a ética da pessoa, de que você está ajudando. E a caridade nem sempre é com coisa material. A caridade, às vezes, você olhar para alguém e olhar para aquela pessoa e falar, Deus te ama. Se você olhar para alguém e você vê que aquela pessoa tá triste, você fala, Deus te ama. Às vezes É um até ato bom de dia caridade. muda o dia da pessoa. Porque a caridade, às vezes, a gente acha que é só uma coisa material. É você pegar e entregar algo que você tenha, que o outro não tem. E isso não fala. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente não fala caridade só como algo material. É principalmente como algo espiritual. Então, ela está muito ligada a isso, pelo menos do que fala essa parte aqui do livro, diz sobre isso, sobre você entregar o melhor de si para aquela pessoa, que ela, às vezes ela está no campo da alusão. Ela não está acreditando em si, ela não está confiando em Deus, não está confiando no propósito, então você vai lá e entrega o melhor para aquela pessoa. Então ali é um ato de caridade, né? E vem as caridades que a gente sabe, desde você ajudar o próximo com aquilo que ele não tem, que você pode. Isso é um reflexo do ser humano, né? Da semelhança, de sermos semelhantes a Deus. Então, quando você tem o ato de caridade, você está caminhando dentro dos princípios e dos valores de Deus, né? Porque não adianta você falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que sou temente a Deus, e você olhar o teu próximo com superioridade, como se você fosse melhor que ele em tudo, que você tivesse mais que ele em tudo, e a gente às vezes é rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. A maior riqueza não é a financeira, e sim a espiritual. É você poder olhar o teu próximo como teu semelhante, é você poder ajudar as pessoas da forma que elas precisam ser ajudadas, não da forma como você quer ser ajudado. Então, às vezes você olha para alguém e fala assim, essa pessoa precisa disso, e você não sabe o que ela precisa. Às vezes você perguntar para ela a forma como ela quer ser ajudada, às vezes ela só quer um abraço seu. Verdade. Às vezes ela só quer um abraço seu, é uma forma de caridade de você. Um beijo. O Christian tá aqui na nossa. Acho que foi em um hotel que você estava entrando e tinha um segurança e você até falou com ele. E você conversou com segurança, e aquilo ali foi o que alegrou. Às vezes é algo simples para você, você não gastou, não foi seu tempo, não foi seu dinheiro, não foi nada, mas foi o seu tempo, você doar o melhor de si. Um boa noite, um como você tá bem, para uma pessoa que você não conhece, mas a pessoa te conhece. Às vezes a pessoa te acompanha, ela sabe quem você é, e aquilo é importante, aquilo tornou o dia dela mágico. Ela ficou cheia do Espírito Santo, porque ela falou, alguém me viu como semelhante, né? Porque o que será que essa pessoa às vezes não passa? Ela tá ali no trabalho, e muitas pessoas às vezes humilham por conta de status social, porque é um porteiro, é uma faxineira, e não, todos somos iguais. Perante Deus não existe classe social, não existe melhor nem pior. Todos somos filhos de Deus, todos somos perfeitos. E eu acredito que quando a gente fala em caridade, nesse capítulo, né? Porque o livro é muito extenso, então a gente vai vivendo por partes, né? Aqui, a gente tá vivendo por partes. E quando a gente fala aqui, a gente fala nisso. Na caridade, no você confiar, no você crer, no você ajudar, no você dar o melhor de si. Gente, eu falo demais, desculpa. Obrigada. Quer falar, Rebeca, alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Na verdade, é um testemunho que me reaproximou de Deus mais recentemente, que foi justamente ter encontrado com vocês. Já vou tirar, Jana, um beijo pra você, viu? Eu vou tentar curtir mais, gente. Obrigada, meu amor. Beijo. Posso continuar? Pode. Foi ter encontrado com você, a Maraísa, aqui no Hotel Araraquara, depois do show de Matão, porque eu fui nesse show, foi assim, o primeiro depois que eu tinha ido em Jabuticabal, tinha sido o último, e eu tinha passado mal no show, eu tava sozinha,
E aí, tipo, eu tava com muito medo, teve muito show aqui perto, em julho e agosto, e eu não fui justamente por ter medo de... Eu tive crise de pânico, né? Então foi horrível, eu tinha certeza que ia morrer, eu ia ficar louca. E aí, em Matão, que é aqui do lado, eu fui, e eu e a Gabi, que tava comigo, a gente tentou de tudo pra ver se conseguia ir no camarim, e acabou que não deu certo. Mas depois, no final, a gente conseguiu encontrar vocês no hotel, tipo, 5 da manhã, e foi, assim, a melhor coisa que podia ter acontecido. Isso só provou que, tipo, Deus tá, assim, do meu lado, e como tá do lado de todo mundo, e que os planos dele são muito maiores e muito melhores que qualquer coisa que a gente pode pensar. Porque eu jamais tinha imaginado de encontrar vocês no hotel. Tipo, maravilhoso isso. A gente tem que confiar e exercer a nossa fé e ir estudando. E isso que você está fazendo aqui está sendo incrível, porque a gente, às vezes lendo, às vezes eu leio aqui uma parte e fico tipo, gente, que é isso? Não tô entendendo. E aí alguém vai e fala, e aí eu falo, nossa, verdade, faz sentido. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada pelo seu testemunho, que a gente se veja em muitos outros shows. Ai, amém. E vem Olha acompanhar a a gente. borboleta que eu tenho aqui, ó. Meu pai me deu quando eu era criança. Linda demais. Um beijo no seu coração, viu? Beijo, te amo. Amo você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, Christian Luz. Bom dia! Olha como eu tô aqui. E aí, vamos compor. Às 8h40 da manhã, Mayara, você olha preocupada com o povo. E eu tenho acompanhado suas lives e eu tenho ficado assim impressionado com o que você vem fazendo, porque realmente a gente está vivendo hoje num mundo, eu sempre comento com meus amigos, é que parece que está rolando uma energia de tristeza muito grande acima da gente, né? E a gente precisa cada vez mais, né, de pessoas como você que toma essa iniciativa. Poxa, vou ser Maiara 8h40 da manhã. Você com certeza deve ter gravado o guia hoje à noite, deve ter planejado coisas e coisas de shows e shows, e você está aqui fazendo a sua parte, dando a sua ajuda, porque realmente o mundo está precisando, viu? Amém. Amigo, obrigado por você estar aqui na nossa live. Obrigado. Eu sou fã do seu trabalho, né? Tive a oportunidade de gravar nos melhores momentos da minha vida, gravar com a Marília uma música sua, né? Que eu sou apaixonada, né? A 10 Corações. E agora eu tenho música aí que tá já na pré-seleção do Tá, meu Deus! A música, gente, para quem não sabe, ele é compositor daquela música do Gustavo Lima, como é que é, Cristian? Que eu sou louca. Se resolver trocar o amor por um instante, Termina comigo antes. Se esse homem não for conectado com Deus para receber uma obra divina dessa, que Deus continue abençoando, tá? E vai dar tudo certo. Manda as modas aí, logo, logo a gente vai ter esse próximo DVD. Nós vamos ter Christian Luz. Glória a Deus, obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui me dando uma força, tá? Um beijo no seu coração. Com Deus. Meus amigos, tudo de uma hora dessa acordada, gente. O que tá acontecendo? O povo tudo de acordado, aí. Uai, gente. O povo tudinho acordado. Então tá bom. Passei só pra deixar um beijo mesmo. Falar com a galera aí. E é sobre isso, né? E aí amanhã eu volto pra falar, gente. A gente tá lendo o livro Curso em Milagres. A gente parou na parte, no capítulo 2, Princípios Especiais dos Trabalhadores dos Milagres. Então, quem estiver assistindo aí, já pode acompanhar, tá? Um beijo no coração de vocês, amo vocês, que Deus abençoe aí o dia, dê muita força, muita paz, muita luz, tá? E vamos pra cima. Fica com Deus.